Boa tarde, Rádio Barreirinha. Estamos aqui ao vivo para falar com vocês e apresentar um tema muito importante nessa tarde, nessa noite, dependendo de onde você está falando. Nós estamos com horário de verão em algumas cidades aí da Europa, então não sei de onde você está falando, mas sempre é muito importante, muito gostoso nós estarmos juntos aqui nesse processo, nessas informações que nós temos, que é claro, passando para você com muita alegria, da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Uma cooperativa que ela nasceu pensando em como ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, um sistema melhor, e cada vez entendendo o que cada um tem dentro de si. E essas transformações, elas ocorrem, claro, de uma forma muito natural, muito incrível. E quanto mais nós temos condições de entender o que está acontecendo, melhor ficam as nossas relações e, consequentemente, o nosso desenvolvimento humano. Eu sou Zulei Catani, presidente da cooperativa, e estou aqui falando de São Paulo, Brasil. Aqui um dia quente, já teve chuva aí durante esses últimos dias, vocês devem ter ouvido falar, assim como por aí. Esse nosso clima está sendo muito desafiador e transformando tudo aquilo que a gente quer fazer. E você, caro ouvinte aí da Europa, tem interesse em ser palestrante? Vai aqui falar com a gente. www.cooperativa.conexãonovomundo.com.br, que a gente pode te ajudar a fazer com que você conquiste o mundo, viaje pelo mundo e descubra todas as coisas que possam ser feitas e tudo aquilo que a gente está atingindo em relação ao nosso movimento, por que não dizer o nosso movimento tão espontâneo, tão gratificante de estar aqui com vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha que me falaram aqui que meu som está baixo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, só um minutinho. Vamos lá. Pronto, aumentei aqui no máximo. Espero que vocês consigam estar aqui nos vendo, nos assistindo e trazendo toda essa alegria para a gente, né? Estamos aqui, pronto, espero que sim. Vamos lá, vamos ver, já me deram aqui, qualquer coisa só vocês me falarem que está tudo certo, a gente está por aqui, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito carismático, eu vou dizer assim, porque a gente vai falar de comunicação. Quando a gente fala de comunicação, nós temos uma questão de como a gente fazer para poder atuar em tudo isso, como fazer nós estarmos cada dia mais atuantes, mais desenvolvendo uma comunicação mais eficaz. E, afinal de contas, é isso que a gente precisa, né? Nós estamos no nosso dia a dia nos comunicando. Então, o nosso objetivo de hoje é falar sobre comunicação que conecta, como gerar valor das relações pessoais e das relações profissionais, que vamos dizer que é o ideal desse nosso momento, para que a gente possa estar desenvolvendo, trazendo resultados diferentes. Por que a gente fala tanto de resultados diferentes? Por causa daquela máxima que nós temos, que acredito que todo mundo conheça, que é que quando a gente fala que se você não faz nada diferente, os resultados vão ser iguais. Então, como mudar tudo isso? Como fazer com que as pessoas entendam que é possível fazer algo diferente? Tem uma pessoa falando que está querendo entrar e eu não sei por que ela não conseguiu entrar. Espera um pouquinho que eu vou mandar para ela um convite também. Daí nós temos mais uma pessoa aqui para falar hoje conosco e desenvolver todo esse tema que, que é muito importante, é uma especialista que está entrando aqui com a gente. Deixa eu só ver aqui. Hum, a gente, às vezes a tecnologia nos dá um baile, né? Mas no final de contas a gente sabe, a gente pira, busca para cá, pega outra oportunidade do lado de lá, e quando a gente vê, a gente consegue falar e ver, entender tudo aquilo que está acontecendo aqui nessa tecnologia maluca que nós temos. Vamos ver aqui, ver se eu consigo. Não estou conseguindo. Vamos ver.
É, não sei por que não está aparecendo aqui. Pedir para o cara ouvinte esperar um pouquinho só para que eu possa conseguir resolver essa questão aqui, do que pode ser feito, porque realmente aqui para mim não está aparecendo. Mas a gente vai começando a introdução do tema, enquanto a gente ajusta aqui, para que a nossa convidada, né, a nossa palestrante possa estar aqui. Então, vamos continuar, enquanto a gente faz esses ajustes internos aqui, vamos continuar falando sobre a tão famosa comunicação. Afinal de contas, a comunicação que conecta, ela já traz aqui alguma coisa muito interessante. Eu vou começar falando com vocês qual é o significado, né? O que significa, de fato, comunicar para conectar? A comunicação não é transmissão de informação, é construção de um significado compartilhado. Olha que importante. Não é só adianta só falar, blá, blá, blá. A outra pessoa, as outras pessoas, para quem está nos ouvindo, elas devem construir um significado diante daquilo que a gente está falando. Então, entender, interpretar e saber. Conexão acontece quanto à escuta ativa e tem uma intenção clara e presença. As relações, elas são frágeis. Conflitos recorrentes e ruídos profissionais são, em sua maioria, prioritariamente, a maioria das vezes, para de comunicação, não de competência técnica. Então, os grandes conflitos que nós temos, elas são direcionados para outro lado. E aí a gente percebe que tem algo diferente nisso, algo que pode ser trocado, e pode ser modificado. Olha só, chegou, que bom, Kátia Martins Valente está entrando, conseguiu entrar aqui, e muito bom estar com ela, para a gente poder interpretar e ver a sua visão, afinal de contas, ela que é uma especialista em comunicação, e vai nos abrilhantar aqui nesse novo momento. Enquanto ela ainda está aqui, entrando nos bastidores, daqui a pouquinho a gente consegue ver e ouvi-la, a gente precisa entender isso, que a comunicação é uma construção de significado compartilhado. Então, ter escutativa, intenção, clara e presença, é isso que vai melhorar. Daí a gente vai começar já dando outras informações aqui, mas eu vou dar boa tarde para a Kátia, que bom que você está aqui, Kátia. Muito bem. Tudo bom, Liso? Boa tarde, é um prazer, uma honra estar aqui na Rádio Barreirinha, né, uma emissora que tem grande expressão e que ajuda no conhecimento, na capacitação das pessoas. Então, meu abraço bem forte para todos os ouvintes, para todos nós que estamos aqui presentes hoje. Obrigada, Kátia, por ter vindo. E a gente estava assim, só dando uma introdução aqui, acho que você, não sei se você conseguiu ouvir. Consegui. Ah, então tá bom. Então a gente já começou a falar do tema, só para saber o que era, o que a gente estaria falando hoje. E aí, ó, pessoal, essa é a Kátia, que é especialista em comunicação. Dúvidas, perguntas, por favor, mande para a gente. Sugestões dos temas que vocês gostariam que a gente está falando. Sempre é muito bom estar ouvindo vocês. E já vou pedir para a Kátia, olha, a gente vai falar, você sabe o tema, acho que você viu lá, né? Comunicação, como gerar valor nas relações pessoais e profissionais, e eu já dei só digamos assim, uma pitatinha de opinião, para que a gente pudesse começar. E aí, a palavra é sua. Que caminho que você quer levar para o nosso bate-papo de hoje? Olha, eu quero levar a comunicação para o lado da humanização. Eu acho que o que está faltando hoje, porque assim, eu suspeita para falar a importância da comunicação, porque sem a comunicação nada acontece, né? Então, assim, e a gente faz a comunicação no dia a dia sem perceber, sem nenhum planejamento, e às vezes a gente magoa uma outra pessoa dentro de uma empresa, aquilo já gera uma crise, um estresse, né? Seja tanto na parte política, econômica, como social, porque assim, nós somos os seres humanos e seres sociais, portanto, a gente interage com as outras pessoas, né? E eu sempre digo que a grande importância de qualquer relacionamento é o ato de você saber comunicar efetivamente, atingir a mente, acima de tudo, o coração das pessoas. Sem isso, nada acontece. Nenhum projeto sai do papel, um relacionamento amoroso não vai para frente,
uma promoção, que eu sei que é uma coisa que as pessoas sempre ficam atentas, né? Poxa, eu não consegui ser promovida esse ano, mas o meu colega foi. Poxa, o que eu fiz, fora entregar os meus resultados com a minha habilidade, a minha capacitação técnica e profissional, o que eu fiz para interagir adequadamente com as outras pessoas, fazendo com que aquilo seja um time? Então, assim, nós que somos de comunicação, né, Zulei, que eu coloco que todos nós que somos consultores, professores, executivos de empresa, a gente acredita em trabalho de time. Sem time, nada acontece, né? Vou introduzir um produto novo no mercado. Eu preciso da área de vendas, eu preciso da área de logística, eu preciso da área de marketing, eu preciso da área de administração interna, eu preciso da diretoria aprovando verbas e tudo mais. E tudo isso o que que é? É um grande planejamento. Qual é o meu foco, né? Então, eu sempre digo que o que está faltando hoje nas empresas é o que mais eu tenho observado, é a parte de humanização. É você ter empatia e falar a linguagem do outro. É você conseguir entender o que o outro precisa para que ele possa entregar um trabalho e uma colaboração, não só de fazer por fazer uma determinada função, mas que ele possa se sentir parte integrante daquele processo. Então, de nada adianta a gente lançar um monte de planejamentos se eu não tiver as pessoas que colaboram para que isso seja executado e realizado com sucesso, com êxito e com amor, né? Porque eu acho o seguinte, a, a, a grande tacada que eu vejo no momento é que as pessoas andam muito desanimadas com tudo que está acontecendo no mundo todo, né? Um desentendimento geral. Mas a gente tem que entender que a vida continua e que a gente tem que ter um propósito de também fazer uma boa comunicação, entregar os objetivos de uma determinada empresa, mas ter um grupo, uma equipe coesa. E é isso que é a coisa, essa é a cereja do bolo, né, que eu sempre digo, que é a coisa mais difícil, porque as pessoas às vezes estão em momentos diferentes de vida e não estão totalmente sintonizados como deveria ter, né? Então, às vezes as pessoas falam, pô, na área técnica, poxa, na parte técnica é muito simples. Eu tenho que ter um propósito, né? O que que eu quero comunicar, eu tenho que ter foco, tudo que eu vou ter que fazer, TV, rádio, cinema, outdoor, convenção de vendas, isso é a parte que eu digo operacional, né? Que está dentro desse planejamento enorme. E aí eu tenho que ter esse planejamento com etapas, o que que eu vou fazer, quando eu vou fazer, por que que eu vou fazer, quanto que eu vou gastar, e acima de tudo, depois eu tenho que fazer o quê? Mensurar. Mas isso é tecnicamente. Agora vamos falar eu faço para ter pessoas motivadas, engajadas e amando aquilo que ela está fazendo? Porque o trabalho não pode ser uma coisa só mecânica. Às vezes as pessoas me falam: ah, nós vamos ser substituídos pelo robô. Eu discordo. A inteligência artificial ela veio para nos ajudar, para ser uma aliada. Mas quem faz a inteligência artificial somos nós. Então, é o cérebro, a cabeça pensante de todos nós. Então, eu tenho procurado muito levar para gestões, para as diretorias, para os supervisores, porque todo mundo, no fundo, é supervisor e responsável por uma determinada área e função. Então, o que que eu estou fazendo para ter um bom relacionamento? Eu uso comunicação pura. Às vezes, um colaborador não está engajado porque ele não se sentiu envolvido no processo. Então, olha, todo mundo acha assim, a comunicação é super fácil. Eu considero a comunicação a coisa mais complexa do ser humano. Não sei o que que você pensa, Zuzu, mas assim, eu acho que é muito complexo. Porque não é só ter planos bonitos, é você ter a conscientização que a gente precisa cada vez mais do outro. O ser humano é social. E se você não pensar no outro, nada acontece. Né? Não acontece na sua vida familiar. Ah, eu não tenho um bom relacionamento amoroso. Poxa,
Tudo bem, eu estou sozinha. Mas você sai para conhecer pessoas. Como é que você é no primeiro encontro? Só fala de morte, de tristeza, de dor. É óbvio que o outro vai, ou a outra vai fugir, né? Eu sempre uso esse exemplo porque esse exemplo toca a todos nós. Ah, eu não tenho um bom relacionamento com meus filhos. O que que eu estou fazendo para melhorar essa interação? Será que eu não estou querendo colocar para o outro a minha forma de ser e não entender o jeito e a forma de ser do outro, né? Então, são pontos que eu coloco sempre quando começo qualquer planejamento, né? Porque, lógico, todo mundo só quer pensar no dinheiro, mas o dinheiro é uma consequência, ele vem daquilo que você cultiva. Se você plantou banana, você vai ter banana. Se você plantou banana, você não vai ter um morango. Né? Isso. A Kátia sabe exatamente quais são minhas frutas que eu mais prefiro. Ela tocou, citou as tuas, então tá tudo certo. Não é? Mas olha só, você falou em coisas muito importantes, Kátia, que eu até acrescentar algumas coisas. Porque Claro. nós, quando a gente fala de comunicação, cada um vai falar aquilo que está pensando, ou melhor, aquilo que está decidindo falar. Porque até quando a gente faz umas perguntas assim, quando a gente está dando palestra pessoalmente, e a gente pede assim, levanta a mão quem nunca mentiu. Todo mundo vai levantar a mão, não vai levantar a mão. Por quê? Porque a gente mente tentando adivinhar o que o outro vai sentir e se ele vai ficar triste ou não. Se é alguma coisa que a gente pensa que a pessoa vai ficar triste, a gente acaba mentindo. Ah, olha, Sim, a gente foi almoçar na casa de alguém e essa pessoa fez. E aí a pessoa que cozinhou pergunta para você: e aí, tá bom? Se é uma pessoa que você tem um carinho grande, você vai falar delicioso, e de repente é um bacalhau que está muito apimentado, né? Nós estamos falando para Portugal, o o bacalhau está muito salgado, e a gente não tem coragem de falar, a gente prefere mentir. sim. E quanto ela, a pessoa que fez, ou ele que sentou na mesa e colocou na boca, que perceber que está com sal, daí ele vai perceber que a gente mentiu. Claro, E aí, como é que fica? Olha o ruído da comunicação. Então, e sim. por outro lado, como você vai falar para essa pessoa, olha, muito salgado, ela ficou horas na cozinha, a pessoa ficou lá horas cozinhando e Se você vai lá. dedicando, né? Se dedicou, fez de tudo para estar o melhor bacalhau, né? Olha, Zuzu, eu vou colocar uma visão que eu tenho assim, né? A gente vai ganhando algumas experiências com os baques da vida, né? Porque a vida não é só glórias. Você também tem os dias de tristeza, os dias que você não conseguiu um projeto alcançar o que você queria, né? Mas assim, no fundo, todos nós, eu prefiro usar a palavra assim, você omitiu, né? Empresarialmente a gente fala assim, eu omiti. Porque se você está dentro de uma empresa, você não pode chegar um dia que você está muito bravo, chegar para o teu diretor ou para o teu funcionário e descascar a laranja ali. Eu não gosto de você, você é arrogante, não posso nem te ver. Não é assim, né? Então, existe um momento. Eu me lembro sempre um exemplo que eu conto, que eu fui contratada com a parte de consultoria para resolver um problema que, assim, a gente tinha uma pessoa da equipe de vendas maravilhosa ao telefone. Ao telefone ela era bárbara. Ela fechava a venda, era a melhor vendedora, fechava qualquer coisa. Mas aí chegou um momento que ela precisava se expor fisicamente, presencialmente, com seus clientes. E aí, hoje eu posso abrir, porque eu não estou abrindo o nome, o diretor virou e falou assim, Kátia, não dá para ela ir da forma que ela se veste com os nossos clientes. Nossos clientes são muito tradicionais, muito conservadores, sabe, não dá. E aí, você poderia fazer um trabalho de comunicação, de conversar com ela pessoalmente? Juro, Zuzu, esse dia eu achei que eu ia sumir, porque eu falei, eu não tenho intimidade com a pessoa, eu não trabalho diretamente com a pessoa, eu sou uma consultora que fui chamada. Ela falou, Kátia, olha, está aqui o cartão da empresa, você vai sair com ela e vai ajudar ela a perceber quais roupas são mais adequadas para o ambiente. Você faz ideia, né, Zuzu? Você faz ideia. E aí, a gente foi conversar, saímos, fomos no almoço, e aí eu fui explicando, falando, eu dou às vezes uns conselhos para os meus filhos,
Porque às vezes você não vai num casamento de shorts, dependendo do casamento, se for na praia é outra história, né? Mas assim, e levando exemplos para ela ver e mostrando, inclusive, nas vitrines. Eu usei o termo merchandising no ponto de venda, então eu fiz de uma outra forma para ela entender. E aí ela virou e falou: Kátia, mas você se veste tão adequado nas reuniões, você me ajuda nisso? Era o que eu precisava naquele momento, né? Então, olha, não teve desgaste, não teve briga, não expôs o que a diretoria estava achando dela naquele momento, e a gente conseguiu. Hoje é uma pessoa que super integrada, adequada, segue a cartilha, foi promovida dentro da empresa. Isso dá um orgulho muito grande para a gente, né, Josu? E passou. É como se não tivesse tido aquela primeira fase impressão, né? Então, você percebe que ali você teve que fazer um planejamento muito rápido, sem ofender a pessoa, e que você usou 100% a comunicação verbal e a comunicação de gestos. Porque as pessoas acham, é aquela história que você falou, comi o bacalhau, tá horrível, a minha cara vai ficar diferente. Eu vou virar e falar assim, nossa, pensando, está muito apimentado, está muito salgado. Não vou pensar e falar isso. Tá um horror, vai. Então, assim, e a gente tem inúmeras vezes que a gente tem mais desafios nesse sentido do que aquilo que eu falei quando as pessoas sabem tecnicamente tudo o que elas têm que fazer, mas elas não sabem interagir. E aí eu sempre volto. Nós não vivemos, a gente vive a vida profissional e pessoal junta. Nós não separamos. Quantas vezes vocês estão de madrugada pensando num projeto, né? O que que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou entregar? Você está usando a hora do teu sono, do teu lazer, se estressando, porque acontece. Não tem como você falar assim para a mente, ó, para de pensar, zera, né? A não ser que você tome o remedinho para dormir. Mas é isso que eu penso, assim, gerou crise, né? Perdi clientes. Poxa, por que que eu perdi os clientes? O que está acontecendo? Várias vezes eu fui chamada para resolver problemas da minha equipe, né? Nós tínhamos, por exemplo, vou citar um exemplo, uma jornalista que era extremamente rígida e ela, brilhante, uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, mas ela com o cliente, ela era, vou usar o termo, grossa, dura com o cliente. Isso estava gerando reclamação. Aí chega o diretor, demite a pessoa. Eu falei, não, calma, vamos, vamos arranjar uma forma de treinar a pessoa, por isso que eu acredito demais em capacitação, você fazer com que aquela pessoa leia, com que aquela pessoa gere conhecimento para si, porque ela vai usar para a vida, ela não vai usar só para aquele momento, né? Ela vai usar para a vida toda dela. Então, eu sempre coloco a vida pessoal, profissional e social, né? Uma coisa é você dando uma palestra para 1.000 pessoas, que você não vai conseguir interagir pessoalmente uma a uma, mas o seu rosto tem que estar tranquilo, sua vestimenta, seu tom de voz, os seus gestos, tudo isso vai gerar, claro, teu conteúdo do teu tema, evidente, né? Mas tudo isso é que vai gerar empatia e confiança. Confiança a gente gera com comunicação e não com outra ferramenta. Eu sei que as pessoas ficam bravas comigo. Claro, a gera, evidente que você tem que ter um tempo determinado, tudo que a gente faz tem tempo, tudo que a gente faz tem que ter empatia, mas a gente tem que ter habilidade de cativar o outro. E é isso que é tão difícil, Zuzu. Eu vejo que hoje é uma das grandes dificuldades que a gente tem. A pessoa às vezes fala assim para mim, ah, mas eu não vou naquele médico, é super novo. E você vai conversar com a pessoa, ela é super preparada, é uma pessoa que sabe horrores, e a gente fica com preconceito. É aquela história, preconceito, né? Então, assim, a gente tem que abrir a mente, a gente tem que se colocar na posição do outro, entender o outro, e estar disposto a escutar o outro. A gente não escuta as pessoas.
E esse é o maior problema das lideranças. Então, os exemplos que eu te dei são, às vezes, exemplos que é aquilo que você falou, não tive coragem de dizer que estava salgado. Evidente que um diretor de empresa, num alto nível, não vai querer se expor e chegar para um colaborador e falar: olha, minha filha, desculpa, você tem que mudar a sua forma de ser. Para ele é mais fácil fazer o quê? Chama os recursos humanos e demite e troca. Quanto que eu vou gastar para treinar de novo uma pessoa? Você entendeu? E ela está integrada com o time. Então, ó, eu coloco assim, como eu sou de marketing e comunicação, mas assim, focada em comunicação, porque é a minha paixão, claro que no marketing a gente tem os 4 Ps, a gente fala, tudo isso a gente precisa para o planejamento, mas a gente não pode esquecer que o elo mais importante nesse processo é gente, são as pessoas. É você interagir, ter resultado com o time, com as pessoas que são totalmente diferentes. Não sei se você concorda comigo, né, Zuzu? E é óbvio que também nós temos um defeito grave, né? Quem é de comunicação, claro, na hora que eu vou numa consultoria, eu fico muda, eu só falo no final, porque ali eu estou coletando o quê? O briefing, catando as informações. Aí depois eu vou escutar a versão daquelas pessoas. Amor é a mesma coisa, na vida de pessoas que moram junto, é a mesma coisa. Escutar o filho, porque às vezes você está sendo o quê? Radical. Você está querendo impor a sua opinião, não quer escutar do outro. Você não está sabendo falar a linguagem que gere a confiança no outro. É complicado. Comunicação não é fácil, não. A pessoa pensa que é. Eu digo que é a maior dificuldade que todo mundo tem, inclusive eu. Que tem hora que você fala assim, Jesus, eu quero morrer, sabe? Você fala assim, eu quero subir. Isso, né? É evidente que tem os planos lindos, maravilhosos, PPT que a gente faz, mas mais que o PPT é você ali na frente. Claro que o PPT são os PowerPoint importantíssimo, você faz do jeito que você quiser, mas assim, é você que está ali na hora, estrelando numa reunião. É você que está ali na hora, capacitando, envolvendo e fazendo com que aquela pessoa fale assim: puxa, eu vou escutar a Zuleika. O que ela está falando é fundamental para a minha vida. E eu não tinha percebido. De repente a gente está olhando os detalhes bobos e a gente não foca no propósito central, né? Isso em tudo na vida, né? É, eu sempre costumo dizer que a vida ela é como é. E se a vida ela é como tem coisas boas e coisas não tão boas, pega o limão e faz uma boa caipirinha, entendeu? Ou faz uma limonada, mas assim, esse ponto a gente só atinge, não é com idade, é com capacitação, conhecimento e prática. E isso, às vezes você tem uma pessoa de 20 anos que ela tem mais experiência que uma pessoa de 30, pelas vivências, por tudo que ela já passou. Então a gente tem que estar aberto ao outro, humanizar. Meu tema normalmente agora, assim, claro, sempre será comunicação, mas assim, como é que eu posso escutar o outro, né? Eu às vezes recebo mensagens tão lindas de pessoas que foram executivos, meus alunos na pós, que eu me emociono, eu choro. E coisas que aconteceram 8 anos atrás, você fala, poxa, eu fiz diferença para aquela pessoa. Eu acho que mais que dinheiro é assim, o que eu fiz de diferença na vida das pessoas? Não estou dizendo que não é para se preocupar com a parte financeira. Você tem que ter um planejamento financeiro, claro, em tudo que você faz na vida, né? Você sabe até onde você pode jogar. Mas eu digo que, ó, Peter Drucker, que é uma das autoridades na área de administração, ele fala que 70 e poucos por cento de problema nas empresas está na comunicação, né? O Don Schutz, que aí ele é o cara especialista da minha área de comunicação, só vive disso, é um dos maiores, tem trocentos livros sobre essa área, ele fala a mesma coisa, né? Então, é assim, as pessoas precisam entender que elas precisam renovar os seus skills,
renovar a sua forma de pensar, e não é ficar fazendo igual que você fazia 30 anos atrás. Igual que fazia 30 anos atrás, você é obsoleto para o mercado. Para o mercado, né? Você tem que acompanhar a evolução. Um cliente teu, que há 10 anos atrás, ele continua sendo teu cliente, ele tem que perceber que você evoluiu. Você não ficou parado oferecendo as mesmas coisas para ele, né? Eu dou os exemplos, né? Eu tenho médicas que eu vou há 30, 40 anos. Não troco, porque acerta toda vez que eu vou. Por quê? Porque essa pessoa foi estudar, ela foi se capacitar, ela não ficou com conhecimento de 30 anos atrás, né? O medo que a gente tem, às vezes, do novo, não podemos ter, a gente tem que botar a cara e ir em frente, né? É isso, Zuzu, não sei, assim, a comunicação está em tudo. Ela está no carinho, num beijo, num abraço, num plano, né? Num resultado positivo do time, que é coisa que dá mais prazer para nós, né, que somos da área de mercado e que convivemos com as mais variadas faixas etárias. Primeiro eu tenho que entender o perfil de cada cliente, né? Como que aquele cliente quer ser atendido, como ele se comporta. Aí veja as evoluções. Pega o exemplo lá do Pão de Açúcar lá atrás. Quando que ela ia imaginar que ela ia fazer congelado para uma pessoa, para duas, para três, para quatro? O que que ela teve que fazer? Ela teve que se adaptar ao mercado, né? Casais que não querem ter filho por N motivos, e que está super certo. E aqueles que tiveram também tá. Então, assim, mas eu tenho que lançar o quê? Produtos que vão atender a necessidade. Hoje tem apartamentos, sério que eu vou dizer, que apartamentos que têm festa para pet. Apartamentos que são casais que não querem ter filhos, mas têm os pets. Então, você tem que ter uma adaptação de salão de festa para pet, né? Então, eu estou dando exemplo aí, ó, coisas totalmente distintas, mas realidade. Quando que a gente imaginava que a gente ia fazer terapia que não fosse só presencial? Hoje, a maioria das terapias são o quê? Online. As reuniões, né? Quanto que umas empresas deixaram de gastar fazendo reuniões online? Isso não quer dizer que você não vai se encontrar, que não vai ter convenção de vendas, que não vai ter um momento de grande confraternização. Mas hoje, por exemplo, o Zuzu deve estar passando a mesma coisa. A maioria das reuniões que eu tenho participado é tudo reunião online, né? É uma nova realidade. Você evita violência, você evita trânsito, você evita estresse, evita perda de tempo, gasto. Então, assim, a gente tem que estar preocupado com o outro, sabe? Humanizar. Então, a palavra humanização é você ter também o outro na sua vida. Deixar de lado o seu egoísmo e pensar no outro. Isso exige, sim, um processo de amadurecimento interno e pessoal, né? A gente vai levando os tombos, a gente vai vendo que é isso. O que eu vejo que ainda tem muito na nossa sociedade é a questão do ego. Eu quero ser mais do que uma pessoa, quero conhecer mais, quero falar mais, não quero ouvir o que a outra pessoa está falando, não interrompo toda hora. Tem uma coisa que é muito clara na comunicação, quando você percebe, você começa a estudar, é que você vê alguém falando com outra pessoa, qualquer coisa que você fala, ela quer apontar, olha, não, mas comigo também aconteceu, e já puxar a conversa para o lado da outra pessoa e não deixar nem sequer a outra terminar, concluir aquilo que está falando. Já entra no seu processo de egoísmo, que eu sei mais do que você, não me interessa o que você está falando, porque eu tenho mais coisas mais importantes que você falar. E isso em todas as áreas, tá? Não estou aqui falando de um profissional ou de outro, não estou falando de uma família ou de outra, estou falando de todo mundo. Você está falando tudo certo. O que você está falando é certíssimo, Zuzu. É show, é isso. Sabe, eu tenho que ser mais importante que o outro. Por quê? Né? Mas a gente vive numa sociedade hoje que as pessoas são mais egoístas e elas têm que sempre dizer, eu fiz isso, eu sou aquilo. Eu entro nas coisas, você vê, eu não entro, não me apresento. Depois a pessoa vem. Por quê? Sabe,
A pessoa não está ali para ver o teu currículo, ela está ali para escutar o que você vai falar, né? Claro que é importante, tudo bem, mas assim, e eu tento me policiar, Zuzu, porque os maiores erros nisso são os publicitários, me incluo, né, porque eu sou publicitária. O publicitário, ele é ativo, né? Ele não para, ele fica. E às vezes ele atropela e ele está errado. Estou falando por mim. Você pensa que eu não cometo esse erro? Claro que cometo, não tenho vergonha de dizer, não. Mas aí eu me policio, né? Que todas as pessoas são importantes, não só você. E você tem que dar espaço para que todo mundo fale e seja escutado, né? E aí, considerando essa linha de pensamento, né, de a gente ouvir, de entender o outro, eu deixo algumas coisas que a gente tem que se preocupar, perceber, para que a comunicação aconteça. E quando, todas as vezes, pelo menos para mim, é o que eu faço, quando eu percebo que começa algum conflito, alguma coisa que não está, eu já começo a pensar, está claro que foi falado? Ou cada um está pensando de uma forma diferente? Eu estou escutando o que a outra pessoa está falando? Ela está me escutando? Eu tenho empatia com aquele processo que está fazendo? E aí, por fim, porque daí já tirei toda a emoção, né? Qual é a coerência disso? Por que que é importante eu me colocar ou eu não me colocar? O que que não está patente nessa comunicação? Então, aqui são só, citei 4 coisas, e é claro que eu não faço isso ao mesmo tempo, são em Sim. formatos diferentes, em formas diferentes, dependendo o que está sendo tratado e qual foi o conflito que surgiu, mas tem me ajudado muito quando eu penso nisso. E a primeira coisa, qual é a clareza? Sabe aquela história? Ah, eu briguei com tal pessoa, estou de mal dela, né? Como a gente fazia como criança, porque aí é Sim. criança assim mesmo, né? Vou dar o dedinho que eu estou de mal de você. Eu paro para pensar, mas como começou? Qual que é o motivo? E geralmente não tem motivo, não é uma besteira, é porque o copo estava aqui, eu queria colocar o copo aqui, e é uma coisa que não tem nada a ver. E criou-se uma bola de neve tão grande, que a gente vai ver que era tudo uma questão de entender o que começou. Então, eu tenho o costume de, quando começa algum conflito, eu paro, respiro e vejo se tem clareza. Vou dar um exemplo do que aconteceu. Sim, eu hoje ainda fui resolver esse conflito que estava. Tinha uma questão de um contrato aí que foi feito numa situação, e aí eu pedi para, olha, forma de pagamento. E eu coloquei no artigo tal do contrato para pagar assim, pagar assado tal. A pessoa que, isso estava tudo conversa de WhatsApp, né, que estava recebendo. Então a pessoa falou assim, não, mas não pode, isso aqui tem que ser feito desse jeito, desse. Só que quando ela me respondeu, eu não estava mais em casa. E eu Sim. respondi com o documento na mão. Aí ela falou que não podia, eu falei, olha, foi na semana passada, falei, estou viajando, quando voltar eu vou olhar. Eu não falei para ela que ela estava errada, eu não falei para ela que ela estava certa, eu só falei, tem alguma coisa aqui, porque eu peguei o contrato, será que eu sou tão louca que eu peguei o contrato e vi coisa errada? A gente fica na dúvida, porque Sim. senão eu já tinha quebrado o pau, teria falado um monte de coisa, que não sei o que, não. Falei, olha, eu vou voltar na segunda-feira, eu vou aí de manhã, levo os documentos, você molha, você mostra o seu, a gente vê qual. Chegando lá, ela falou assim, ai, desculpa, eu não entendi, eu li tão rápido a sua mensagem, estava com um monte de coisa para fazer, também não estou culpando, mas foi o que aconteceu. E eu não li que a senhora tinha colocado o número do contrato, já falei que não, porque em outros processos o que eu tinha pedido não podia, mas naquele específico era o contrato que permitia. Aí ela falou, não, tudo bem, desculpa, desculpa, desculpa. E eu fui com muita tranquilidade, muita calma. Claro que eu levei a documentação, mas assim, olha, se você falar que não pode, eu vou fazer, mas está aqui, ó, não falei à toa. Então, Sim. assim, como que a gente reage? Zuzu, se você me permite, né? Porque assim, às vezes, é, muitas vezes a gente sofre daquilo que você colocou. Teve uma discussão, eu fico imaginando o que a Zuzu, que o outro pensou, a minha cabeça fica desse tamanho. O problema é que era isso, de repente, vira enorme, e é justamente o que todo mundo faz, não é? Não sou eu, você, é o mundo, né? A gente tem um erro crucial de, às vezes, não escutar o outro, que é a maioria das vezes, não é às vezes, e a gente imaginar qual vai ser a reação do outro. Eu acho que tanto eu, como você, como todo mundo, a gente se surpreendeu de a gente achar o caos, né?
o apocalipse, você chegar lá, era nada, né? E daí você fala assim, meu Deus, por que que eu fiquei perdendo tempo de ficar pensando uma coisa que está na minha cabeça, não do outro, né? Então, de novo, é uma falha de comunicação. Nossa, que a gente não deixa aparecer, mas também a gente tem uma questão que é medo. As pessoas têm medo de errar, porque elas não sabem qual vai ser a reação. E o medo é uma das formas de comunicação que é importantíssima. Ela trabalha dos dois lados, ela trabalha te motivar, porque o medo de você errar faz com que você se prepare, né? Mas ninguém gosta de ser ou estar exposto perante os outros. Então, eu sempre forço e digo o seguinte: críticas construtivas a gente faz particular, né? E você pode até ter discussões mais fortes de até não concordo com isso, e a outra pessoa fala o que não concorda com você, mas fechado. Elogios, tudo bem. Você pode fazer aberto para todo mundo, né? Porque você está valorizando daí não só a pessoa como o time, né? Às vezes eu vejo assim a coisa mais comum. Mas eu que preparei o outro que vai apresentar. Bem-vindo ao mundo. Numa estrutura de multinacional ou mesmo nacional, isso é muito comum. E faz parte, não é que o teu trabalho vai ser menos valorizado. Não, é você entender que depende da flexibilidade, da estrutura de cada empresa, né? Tem empresas que são mais conservadoras, outras menos. Então, aí você talvez não vá se expor tanto, né? Mas medo, por pior que a gente, a palavra medo, né? Mas ele ajuda você a se preparar. Se você se preparar, a chance de você errar é menor, né? E às vezes é aquela história, as duas estão certas, uma olha, desculpa, eu não li, eu não vi, ou eu achei que era outra coisa. Mas é que as pessoas hoje elas estão tão cansadas, estressadas e assim, espremidas em tudo que tem que fazer no dia a dia, que elas acabam esquecendo o mais importante que eu abri falando. Que é assim, se coloca na posição do outro, tenta entender o outro. Todo mundo adora, né? Eu vejo todo mundo falando de empatia e ninguém pratica a empatia. Acho lindo, né? Eu vejo em tudo quanto é lugar, treinamento, porque tem que ter. Mas ninguém usa a palavra empatia da forma que deveria. Você escutar o outro na hora que ela está precisando, que não tem nada a ver com a parte de trabalho, você reconhecer o outro em público ou individual. E a empatia também é para fazer discussões mais pontuais, mais fortes também. Não é porque eu chego por uma pessoa, seja da minha família, tudo com jeito, né, Sussu? Tudo com muito jeito. Mas assim, não é porque você chega com uma pessoa da sua família sem fazer escândalo na frente dos outros. Isso é tudo comunicação. E você coloca algumas coisas que não estão certas. Vamos pegar uma mãe. Quantas vezes ela teve que falar não, né? Ou por querer proteger um filho, para que aquele filho não, né? Pronto. O não é uma palavra forte, mas o não é necessário em certos momentos, né? A mesma coisa com a equipe. E as pessoas hoje também, com essa história de liberdade em excesso de expressão, elas não têm bom senso. Então elas acham que podem falar tudo, né? Eu acho que você vai chegar um momento que se a pessoa é super tua amiga, você vai falar, olha, bacalhau, dessa vez você se matou, mas ficou salgado, né? Então, eu acho que a vida tem nos ensinado a ter humildade, né? A saber que o outro existe e é importante. O outro que eu digo é o outros. São fundamentais em todos os momentos da sua vida. E tem horas que não, tem horas que a gente tem que ser firme, porque se você está liderando uma equipe,
A comunicação tem que ser uma comunicação mais assertiva, mas um assertivo mais positivo e firme. Não é assim, olha, gente, vocês fazem o que vocês quiserem, tudo bem, convenção não sai. Vamos montar o stand daqui 10 dias, né? E a gente tem 2 para montar. Estou dando alguns exemplos. Aí eu tenho o prazo de uma revista que eu vou publicar, um livro. Então, assim, é respeitar prazos, é respeitar o limite do outro, é respeitar os seus limites, mas saber que tem o limite dos outros. E entender, claro, é importante, ninguém está falando aqui, ó, não vamos estudar, nada disso. Mas respeitar e entender que você pode ser útil independente dos títulos que você tenha. Claro que os títulos são importantes, se não fosse assim, a gente não estava sempre estudando, mas, e é cada etapa, né? No outro dia, uma sobrinha se formou na faculdade, poxa, que bacana, primeiro desafio, você fala palmas, né? E por quê? Porque a gente também é motivado pela questão do elogio. O elogio é uma forma de comunicação. Todo mundo gosta de ser elogiado. Todo mundo gosta das suas carreiras. Todo mundo gosta de acertar. E todo mundo gosta de esconder ou omitir os seus fracassos, suas tristezas, né? Eu acho que isso é meio que próprio do ser humano. E aí eu ia dizer o seguinte, para todo mundo que está escutando com as mais variadas áreas, né? Que assim, se permita errar. Se permita errar, pedir desculpa. Pedir desculpa é uma coisa linda na comunicação, né? Saiba chegar para o outro e falar: olha, eu errei. Puxa, Zuzu, desculpa, eu não li teu contrato. Eu estou tão atordoada que eu olhei e falei: ah, deixa eu criticar o primeiro ponto que eu não gostei de tal palavra, né? Então, assim, a parte de comunicação, de separar, respirar fundo, sabe aquela história, 10 respirações? Né? Você vai para uma palestra, eu sempre vou respirar antes no banheiro, fazer as minhas respirações, treinamento também. E não importa se foi a primeira, estou dando exemplo de aula, se foi a primeira aula que você deu, ou foi a última, depois de 3, 10 ou 15, 20 anos, você tem que ter respeito para a tua audiência. Então, o respeito parte por você entender a linguagem do outro, né? E isso é a coisa mais difícil. Muitas vezes eu vejo pessoas separando, brigando, saindo de empresa, por coisas tão bobas, e brigando, separando, rompendo relacionamentos, por coisas tão bobas, depois fala assim, puxa, eu me arrependi. Aí já é tarde, né? E eu sei porque eu já vivi isso, tá, Zuleika? Eu trabalhava num lugar que eu amava, mas eu estava insatisfeita, e aí veio uma proposta melhor, eu falei, bom, eu vou embora, né? Com todo respeito, segui tudo, sempre saí com as portas. Me deu remorso não, arrependimento, 10 dias depois. E foi uma lição. E o meu diretor falou, não, Cátia, agora não dá para voltar, sabe? Mas eu já estava, lógico, em outro lugar. Cara, o outro lugar, o ambiente era totalmente pior do que eu estava. Sabe aquela história que a bacalhada do outro é sempre melhor que a minha? O jardim do outro é muito mais gostoso. O mamão e o morango do vizinho é melhor que o meu. Então, assim, a gente também tem que ter cautela na tomada de decisões. Isso é comunicação. Ah, Kátia, mas você está falando um monte de coisa que é inerente à comunicação? Não. Faz parte daquela história que eu falei do planejamento. Bem simplesmente, foco, planejar e mensurar, isso é muito simples. Cadê mensurar todos os processos que você vai fazer em cada processo? Às vezes você tem a pessoa brilhante, que ela é insuportável para interagir com a equipe. E ela faz o quê? Faz que todo mundo desista de querer ficar ali, né? Em qualquer projeto. Seja em religião, vida pessoal, profissional, social, né? Ah, não vou com a cara da Mariazinha, ela não vai com a minha. Eu acho que ela não vai, então, porque eu acho que ela não vai, eu trato de uma forma, sabe, ignorar a pessoa. Então, eu acho assim, reconhecimento é uma coisa muito importante. Eu sempre usei os exemplos assim, reconhecimento para mim,
E eu lembro que as equipes adoram e continuam adorando. Muito bacana você ganhar um brinde, legal, tudo. Mas quando você dá um treinamento para uma pessoa, paga um curso para uma pessoa, você está dando para a vida. E você tem que ser grata. E eu sou muito grata até hoje. Semana passada eu estava muito triste, né? E eu estava assim, meio bem triste. Continuo, mas assim, faz parte da vida as perdas e tudo mais. Mas daí, uma amiga me mandou uma mensagem, ela falou assim, Kátia, você está olhando, você está olhando os detalhes, você não está olhando a essência do problema. Parei, falei, puxa, mas ela agradeci assim, mandei 1000 beijos agradecendo, falei assim, pô, eu não estava enxergando, sabe aquela história do copo meio vazio, copo meio cheio? Então, assim, eu acho que a tranquilidade de você saber que todos nós, nas diferentes idades, conquistamos habilidades diferentes de comunicar, isso não quer dizer que a gente tem que parar, né? Para a gente ter conexões com as pessoas, a gente precisa cultivar relacionamentos, né? Isso, né, Zuzu? Eu acho que, puxa, mas a gente falou tanta coisa, né? Mas a gente falou o quê? Respeito ao próximo, não ter vaidade, o ego, que é o que mata, né? Ah, saber respeitar os teus limites do outro, aceitar os seus medos, aceitar que você erra, né? Quantas vezes a gente erra? Constantemente. Não vamos errar os mesmos, mas a gente erra, né? Isso, E eu né? quero colocar outro detalhe, aí já voltando para o meu tema, né? Porque quem está ouvindo pela primeira vez, eu falo sobre gestão de tempo, que é a presença, né? Quando a gente comunica num espaço, com olhar, o tom de voz, mesmo no silêncio, quando você está só ouvindo, mas que a pessoa que está falando percebe que você está presente, que a sua atenção está genuína ali, que não é nem a questão do excesso de palavras, mais, menos, se você conhece todas as palavras ou não, mas a qualidade da intenção da comunicação, dessa presença, que é uma escolha, é o que faz a diferença, porque você pode estar ali pensando em um monte de coisas, não dando atenção naquilo que está sendo feito, e só está com aquele quem está falando sabe disso. Não adianta você Sim, falar. Aí, de repente, você volta e você coloca alguma coisa, outra pessoa está sabendo que você está ou que você não está presente. Enquanto você faz com a intenção de entender que você está preparada para ouvir, é essa a questão. Você está preparada para falar e está preparada para ouvir. Porque tem gente que começa a falar também, às vezes a gente esquece do que está falando porque veio outro pensamento que está relacionado. Às vezes é de propósito, porque você está achando a sua fala tão chata que você acaba esquecendo o que está falando. Então, nem você que está falando está presente, e é claro que tem que estar ouvindo também, não. sim, Então, a conexão, com o nosso tema, né, a gente fala de comunicação que se conecta, é aquela que você está presente naquilo que está falando. E por incrível que por incrível que pareça, às vezes até pelo telefone a gente identifica se a pessoa está presente ou não. sim, Tem como a gente fugir disso. sim, sim. E E aí, muitas vezes, não pode estão, falar. né? E muitas vezes as pessoas não estão, né? Elas É, estão ali de corpo, mas não estão de alma. é isso. Nós já estamos finalizando aqui, temos mais um pouquinho só de tempo para falar. Queria que você deixasse recado, falasse de você, deixasse suas redes sociais, deixasse, sei lá, de repente, uma indicação de alguma coisa para ler, para ouvir, para sei lá. É. Enfim, Olha, eu fale gosto. sobre o nosso fechamento. Ela até levantou, gente, olha só. O ouvinte da Rádio Parreirinha, porque nós estamos fazendo aqui e nós estamos nos vendo. Ela até levantou quando eu falei isso, porque ela já pensou em alguma coisa. Eu digo assim, Zuzu, eu sou muito grata infinitamente a Deus, tudo que Ele me permitiu passar e viver, né? Eu adoro a comunicação, mas acima de tudo eu adoro gente. Às vezes eu tenho uma cara mais séria, o pessoal fala, nossa, depois vai ver que não, né? Porque às vezes a gente, sei lá, naquele dia a gente não está no melhor dia, né?
Mas eu sempre falo de um livro que é Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Também posso falar do meu livro, que é Habilidades da Comunicação Efetiva, Interpessoal e Mercadológica, que é justamente mostrar um pouco do planejamento e mostrar um pouquinho das etapas que a gente passa dentro de uma comunicação para que a gente possa ser mais assertivo, né? Acima de tudo, eu não sei se tem alguma pergunta, se alguém dos ouvintes colocou alguma pergunta, mas assim, eu estou no Instagram, Kátia M. Valente, ponto oficial, né? E o meu site é Kátia, né, www, né, katiamvalente.com, ai meu Deus, .br, né, olha aí, ó, deu um branco, né? E meu e-mail, se alguém, às vezes, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, eu sempre vou estar à disposição de responder. Às vezes a gente não responde na hora, mas assim, é KMV, iniciais do meu nome, né? Kátia Martins Valente. Então, kmv, arroba, katiamvalente.com.br. Né? Acredito em gente, acredito que só com a melhoria da comunicação a gente teria menos guerras, menos desentendimentos, menos sofrimento, e a gente teria o quê? Pessoas mais motivadas, amando mais uma a outra, deixando o egoísmo e o ego de lado e procurando entender e compreender o outro. É isso, né? Não sei se deu para dar uma geral, né? Humildemente a gente se coloca que é um tema muito amplo, né? E muito extenso. Eu estava, quando você perguntou, eu estava conversando aqui, você percebeu que eu estava verificando se tem alguma pergunta, não tem perguntas, tá? A gente se empolga aqui falando e tem que olhar muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, Sim, não é fácil. mas não tem perguntas hoje, tá? Quem sabe depois as pessoas falam e nos contactam. Toda pergunta que tem, se a gente não responde no dia, na próxima Sim, segunda-feira, toda segunda-feira, 13 horas, estamos aqui, horário do Brasil, a gente responde, comenta, e se for necessário, a gente até avisa que de outro dia a especialista estará de volta para poder responder especificamente aquilo que veio de perguntas. Então, não importa o momento que vocês estão ouvindo isso, pode vir aqui que a gente vai responder para vocês. Kátia, eu te agradecer muito, de coração, por você estar aqui. imagina. Cada desafio que nós temos, cada um supera de um jeito. Então, a gente Sim. conversa e vê como que a gente pode fazer, e você foi muito graciosa em falar, não, eu vou entrar hoje, muito obrigada de coração. Não, eu que agradeço, Zuzu, agradeço você, agradeço, que a gente nunca pode esquecer, né, nós somos de uma cooperativa, Cooperativa Conexão Novo Mundo, né, que é uma cooperativa com pessoas brilhantes, palestrantes das mais variadas áreas, né, e é muito gratificante a gente poder conversar, falar, explicar um pouquinho por que que as pessoas não sabem se comunicar adequadamente, ou melhor, como elas poderiam fazer para melhorar, né? Eu que agradeço, eu acho sempre que os desafios vão existir sempre, né, Zuzu? Sempre. E a gente tem que tocar a vida, né, da melhor forma possível, cumprindo a sua missão, né, a sua missão de vida, e a minha missão é ajudar por meio da comunicação. Isso eu não vou, acho que está na alma. Eu que agradeço o convite, a consideração e o carinho que eu tenho sempre por parte da Zuleika Tani, que é a presidente da cooperativa, que é palestrante, mentora de vários projetos, e agradeço imensamente as pessoas que estão nos escutando, nossos ouvintes, né, de uma rádio tão gratificante, tá, né, que está em Portugal e com os nossos conterrâneos, né? Então, aqui e lá. Então, acho que é muito bacana isso, e o tema é propício, porque o começo do ano está na hora da gente pensar o que que eu vou fazer de comunicação para mim mesma, enquanto ser humano, para a vida. Escuta nosso tempo, Kátia, muito obrigada.
Obrigada, Rádio Parreirinha. Nos encontraremos na próxima segunda-feira, à 13h, com o programa Conexão, da Cooperativa Conexão Novo Mundo. E nós estaremos comemorando o Natal. Venham participar. Obrigada, Kátia, e até Obrigada, breve. Lívia. Obrigada, Gratidão. Carol.